O clássico entre Arsenal e Tottenham é o que conta com a maior rivalidade entre as torcidas de Londres. O confronto tem uma nova edição neste sábado, 1º de outubro. Valendo a liderança na Premier League, o Derby de Londres abre a 9ª rodada do campeonato inglês. A partida será no Emirates Stadium, em Londres. A previsão é de que a bola comece a rolar às 8h30. O líder Arsenal vem de vitória sobre o Brentford na rodada anterior, jogando fora de casa por 3-0. O Tottenham, terceiro colocado no campeonato apenas um ponto atrás do líder, teve na rodada anterior o Leicester em seu caminho, goleou por 6-2. Defendendo uma sequência de 3 partidas sem derrota, o Bournemouth recebe o Brentford neste sábado, 1º de outubro. O encontro acontecerá no estádio Vitality, em Bournemouth. O pontapé inicial está agendado para 11h. No Bournemouth, o Gary O'Neill, assistente da comissão técnica permanente do clube, foi colocado no cargo de forma interina. Com ele, o time parou de perder, conquistou 2 empates e 1 vitória. O Brentford também chegou a estabelecer uma sequência de 3 rodadas sem derrota. Entretanto, após 2 empates e 1 vitória, viu a boa sequência ser interrompida no confronto com o Arsenal mesmo jogando em casa, levou 3-0 do rival. De olho em uma vaga na zona de classificação para competições internacionais da Premier League, o Fulham recebe o Newcastle neste sábado, 1º de outubro. A partida, que será realizada no estádio Craven Cottage, em Londres, pela 9ª rodada do campeonato inglês, o início está marcado para 11h. O Fulham teve na rodada anterior o reencontro com o Nottingham, venceu por 3-2 atuando fora de casa. Como mandante, o Fulham disputou 9 pontos e ganhou 7, 2 vitórias e 1 empate, fez 7 gols e sofreu 5. O Newcastle na rodada anterior enfrentou o Bournemouth. Apesar de poder atuar em casa, não passou do empate por 1-1, resultado frustrante diante da atuação bastante superior ao longo do confronto. No encontro que deve marcar o retorno do meia Kanté aos gramados, o Chelsea enfrenta o Crystal Palace neste sábado, 1º de outubro. O duelo será realizado no estádio Selhurst Park, em Londres. O início está previsto para 11h. O Crystal Palace atravessa um jejum de 3 rodadas sem vitórias na Premier League. Como mandante, disputou 9 pontos e ganhou 4, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Marcou 4 gols e sofreu os mesmos 4. O meia francês N'Golo Kanté, de 31 anos, considerado essencial para o Chelsea, voltou aos treinamentos nesta semana e tem chances de ser relacionado para o encontro deste sábado depois de mais de um mês longe dos gramados. O Brighton sob nova direção é o adversário do Liverpool neste sábado, 1º de outubro. O duelo será realizado no estádio Anfield Road, em Liverpool. O início está previsto para 11h. O técnico Jürgen Klopp contou com um longo período para diagnosticar e sanar os problemas que causaram as instabilidades e o desempenho muito abaixo do esperado do Liverpool no começo da temporada. O tempo de parada do campeonato inglês foi útil também para o Brighton, que pode concluir sua transição de comando. Depois de perder o técnico Graham Potter, que foi contratado pelo Chelsea, anunciou o italiano Roberto De Zerbi como substituto. Igualados na pontuação, Southampton e Everton travam neste sábado, 1º de outubro, uma batalha direta por posição no campeonato inglês. O encontro, que terá como cenário o estádio St Mary's, em Southampton, o início está marcado para 11h. O Southampton deixou o campo derrotado em 3 das 4 últimas partidas que realizou pelo campeonato inglês. O Everton precisou de 7 partidas até alcançar a primeira vitória na temporada do campeonato inglês. O triunfo foi alcançado diante de um West Ham desgastado por ter atuado 3 dias antes em confronto pela Liga da Conferência Europeia. Na tentativa de deixar a zona de rebaixamento do campeonato inglês, o West Ham recebe o Wolves no encontro que fecha a agenda de encontros deste sábado, 1º de outubro, da 9ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Estádio Olímpico, em Londres. A previsão é de que a bola comece a rolar às 13h30. O elenco do West Ham precisou passar pelas eliminatórias para alcançar um lugar na fase de grupos da Liga da Conferência Europeia, missão na qual foi bem-sucedido. Entretanto, a conta do desgaste chegou na campanha muito abaixo das expectativas na Premier League.
O clube Wolverhampton bem que chegou a estabelecer uma sequência invicta de 3 partidas no campeonato inglês. Foram 2 empates e uma vitória. Entretanto, encontrou Manchester City e acabou superado por 3-0 mesmo jogando em casa. O Etihad Stadium, em Manchester, será o cenário da edição deste domingo, 2 de outubro, do Derby de Manchester. O Manchester City recebe o Manchester United em confronto pela 9ª rodada do campeonato inglês. O pontapé inicial está marcado para 10 horas. O Manchester City marcou 3-0 no Wolves, na rodada anterior. Avançou, está com 17 pontos, 5 vitórias e 2 empates. Compartilha com o Tottenham a 2ª colocação na tabela de classificação do campeonato inglês. O Manchester United fez um jogo a menos. O duelo que teria na rodada anterior com o Chelsea foi adiado, com 12 pontos, 4 vitórias e 2 derrotas, iniciou a rodada na 5ª posição da tabela de classificação da Premier League. Enfrentando um jejum de 3 partidas sem vitória, o Leeds recebe o Aston Villa neste domingo, 2 de outubro pela 9ª rodada do campeonato inglês. Será realizada a partir das 12h30 no estádio Elland Road, em Leeds. Com jogos adiados devido às cerimônias do funeral da Rainha Elizabeth II e a parada da Premier League, o Leeds ficou quase um mês sem entrar em campo. Seu último confronto aconteceu em 3 de setembro. O Aston Villa ficou 4 rodadas sem vencer no campeonato inglês. Foram 3 derrotas e um empate. Desempenho que chegou a gerar rumores sobre a estabilidade do técnico Steven Gerrard no cargo. O treinador, entretanto, ganhou um pouco mais de tranquilidade com 1-0 marcado no Southampton em duelo realizado no Villa Park. Atravessando um dos piores momentos de sua história, o Leicester recebe o Nottingham nesta segunda-feira, 3 de outubro, em confronto que coloca o ponto final na 9ª rodada do campeonato inglês. O encontro terá como cenário o King Power Stadium, em Leicester. O pontapé inicial está marcado para 16 horas. O King Power Stadium é um dos motivos apontados pelo desastroso início de temporada que faz o Leicester. O estádio será alvo de uma reforma que o deixará mais moderno e aumentará sua capacidade de receber torcedores. Para promover essa reformulação, o clube tratou de reduzir de forma drástica sua folha de pagamento e foi o que menos investiu em contratações na última janela de transferências. Se dinheiro faltou para o Leicester na última janela de transferências, o mesmo não aconteceu com o Nottingham. O time, que subiu da 2ª divisão, escancarou os cofres. Foi o 5º colocado no ranking de equipes que mais gastaram em contratações. Colocou 22 novos jogadores em seu elenco na comparação com a equipe que terminou a disputa no ano passado.